Olá pessoal, daqui é o Lucas Luciano, seja bem-vindo ao nosso canal, subscreva, põe like nos nossos vídeos e siga-me nas redes sociais. Então, bora lá ao historial da tabela periódica. Imagina que tu pretendas fazer um arroz de tomate e tu tens 2 tomates. Vem mais alguém que oferece mais 2 tomates, passas a ter 4. Vem alguém que te dá mais 10 tomates, passas a ter 14 tomates. É claro que tu não vais fazer um arroz com 14 tomates. Então aí começa a surgir a necessidade de organizar cada um desses tomates devido à quantidade que tu tens. Assim acontece com a química. À medida que foi se descobrindo os elementos, começou a surgir a necessidade de organizar cada um destes elementos. Uma experiência muito notável foi a descoberta do fósforo elementar. Experiência esta feita por Henning Brand em 1669. Ele destilou a urina e obteve o fósforo elementar. Mas destilar o que é? Destilar é basicamente aquecer. Ele aqueceu a urina de modo a separar os elementos com pontos de ebulição distintos. Então, a partir da experiência dele, o fósforo surgiu. Então, outros elementos foram se descobrindo ao longo dos anos. Então, foi aí que destaca-se o químico francês Antoine Lavoisier, em 1789, que agrupou cerca de 30 elementos que já se tinham conhecido naquela época em gases, não metais, metais e elementos. Uma outra ideia de classificação ou organização dos elementos químicos conhecidos até a data altura surge em 1817 pelo alemão Johann Dobereiner, onde ele cria as triades, que é uma tabela onde reúne os elementos em grupos de 3, tudo isso em ordem crescente à massa atômica. Não obstante dessa organização, ao longo dos anos surgiram outras ideias, onde surge em 1862 Alexandre Chancortois, onde ele cria um sistema de organização que denominou parafuso telúrico de Chancortois, que é uma organização que reúne os elementos num sistema parecido a um parafuso, um sistema circular semelhante a um parafuso onde os elementos estavam distribuídos ao seu redor. Então, até aqui já sabemos que muitas ideias foram feitas, muitas classificações e organizações dos elementos foram apresentados, mas até agora ainda havia necessidade de estabelecer uma classificação fixa, uma organização fixa dos elementos. Então, tudo começa a partir de 1864, onde surge o John Newland. Ele propõe uma forma de organização que chamou Lei das Oitavas. Ele aí começou organizando os elementos em grupos de sete colunas. E a partir daí ele notou uma periodicidade que tornava sempre regular entre os elementos nos. Então, a partir daí, começou-se a entrar num novo modo de organização, numa nova imagem, num novo modelo. E tudo conclui-se com Dmitry Ivanovich Mendeleev, no seu livro Principles of Chemistry, isto é, Princípios da Química, onde ele apresenta uma maneira de classificação, uma nova organização, a que chamamos tabela periódica. Tal como eu mostrei na tela, ela tem aquela imagem, mas ela aí foi coadjuvado pelo nosso camarada Mosley, onde ele sugere que
As propriedades na tabela periódica variam em ordem crescente o número atômico. Então, esta foi a aula de introdução à nossa tabela periódica. Vimos o historial de forma resumida. Não tem tanta coisa. Simples, simples, simples. Então, não esqueça, põe like nos nossos vídeos, subscreva no nosso canal.